Olá meus lindos, aqui é o professor Nivaldo e este é o canal de Química, um canal que veio para facilitar seus estudos. Bem pessoal, essa é a terceira parte sobre os ácidos, então quem perdeu a primeira parte e a segunda parte, peço que revisem, dêem uma olhada no card para que possa assisti-las e chegar a esse ponto final. A terceira parte nós iremos falar sobre nomenclatura, a nomenclatura dos ácidos. Para quem não lembra, nomenclatura é quando nós damos um nome, as regras que podem ser utilizadas para dar nome a uma substância, nome aos ácidos aqui no caso, certo? Então o que é que nós temos? Para dar nome aos ácidos, nós primeiro precisamos saber se nós estamos falando de um hidrácido ou de um oxiácido. Para os hidrácidos, eles apresentam a nomenclatura da seguinte forma. Como é um ácido, apresenta-se a palavra ácido, o nome do elemento com a terminação hídrico. Para todo hidrácido, ele vai ter uma terminação hídrico. Então, nós vamos ter um ácido, nome do elemento e a terminação hídrico aí, tá certo? Então, o que é que nós vamos ter aqui como exemplo? Nós temos o HF, o HCl, o H2S e o HCN, tá certo? Então, para o HF, se você perceber, como ele é um ácido, e aí como eu falei em vídeos anteriores, todo e qualquer ácido ele inicia com H. Então, nós temos o H aí na molécula. Aí o detalhe, se o H identifica o ácido, então o outro elemento aí, no caso o F, ele vai indicar o nome a ser dado a esse ácido. Então nós temos o flúor. Então para que a gente consiga compreender e colocar da forma correta, lembra que algumas palavras elas podem sofrer a perda da sua vogal final ou o acréscimo de alguma coisinha aí para deixar o nome mais sugestivo, tá certo? Então o flúor, o que é que vai acontecer com o flúor? Nós temos o ácido fluorídrico, lembra? Hídrico, propaloxítona, tá certo? Acentuada aí sua antepenúltima sílaba, para que seja colocado o nome do ácido, inicia-se com ácido, terminação hídrico para esse hidrácido, beleza? Aí aqui nós temos o HCl. O HCl é o ácido clorídrico. Então, cloro é o elemento que vem depois do H. Então, o ácido clorídrico. Cuidado para esses dois aqui, esses dois únicos. Pode ir lá que eu coloquei uma marcação para que você preste bastante atenção. Por quê? Lembrando que quem viu o conteúdo, quem já assistiu o conteúdo sobre tabela periódica, entende que alguns elementos, o nome ele não fica de acordo com o símbolo. Mas por quê? Porque ele está em latim. Então o que é que vai acontecer? O enxofre ele tem a nomenclatura de sulfuro. Então o que é que vai acontecer? Ele vai sofrer a mudança agora para sulfídrico. Então ele vai ficar o ácido sulfídrico. Já o HCN, nós temos o cianato. Então o que é que nós vamos ter aqui? Ácido cianídrico, tá bom? Então, lembrando a terminação sempre hídrico para hidrácido. Para o oxiácido, nós vamos ter algumas regrinhas, tá? Ela tem a terminação ico, mas alguns ácidos eles podem gerar outros ácidos. Então, nós temos alguns ácidos padrões, de forma padrão, então padronizada. Então, a partir dele, nós vamos ter algumas derivações. Então, o que é que vai acontecer, gente? Vai acontecer o seguinte: para aqueles que são oxiácidos, a terminação é ico, mas quanto à quantidade de oxigênio que se apresenta na molécula, eles podem ter mais ou menos, de acordo com o padrão, e aí nós vamos colocar um prefixo, um sufixo diferente, tá bom? Então o que é que vai acontecer aqui? Vamos pegar aqui como padrão. Nós temos o ácido, o elemento, mais a terminação ico, tá certo? Então, se o elemento ou esse padrão, eu pego como por exemplo um padrão e eu percebo que a quantidade de oxigênio ela veio a mais, então ele vai ter o ácido, porque é um ácido, esse prefixo per, o nome do elemento e a terminação ico, tá certo? Já se houver uma diminuição de oxigênio, um oxigênio a menos, nós vamos ter a palavra ácido, o nome do elemento e a terminação oso, certo? Caso aconteça desse padrão ter um ácido formado a partir dele, onde a quantidade de oxigênio ele perde 2 oxigênios, tem uma quantidade de oxigênio 2 vezes menor, então nós vamos ter a terminação e o prefixo diferenciado. Nós vamos ter hipo, tá certo? Nome do elemento e a terminação oso, certo? Lembra que hipo está relacionado geralmente ao abaixo, tá bom? Então vamos dar alguns exemplos aqui. Para que a gente possa entender, mas como é que eu vou saber, professor, quais são os que sofrem modificação? Então nós vamos usar uma regrinha aqui que nós vamos, que vai facilitar para você. Então nós temos aqui
alguns elementos, certo? Então a sequência seria essa. Nós vamos colocar em ordem P, S, Cl, o B, o C e o N. Então nós temos aí uma forma bem bonitinha para facilitar a sua vida, né? Para que fique claro. Lembre que use essa regrinha, coloque nessa ordem porque fica mais fácil para vocês. Então, para saber com clareza, basta conhecer Nivaldo. Então, olha a dica aí. Então, monte essa frase aí. Se é um ácido, gente, todos eles vão iniciar com H. Ponto. Isso aí tem que ser dito e vocês já sabem disso. Como é um oxiácido, olha que interessante. Terminação em oxigênio. Então, nós temos os átomos centrais aí, seguindo a sequência que nós colocamos, P, S, Cl, B, C e N, tá bom? E aí inicia-se com H e termina com oxigênio, porque são oxiácidos. Então, o que é que vai acontecer agora? Nós vamos colocar a quantidade de hidrogênio e a quantidade de oxigênio. Para o hidrogênio, nós vamos usar essa sequência, ó. 3, 2, 1, 3, 2, 1, tá bom? 3, 2, 1, 3, 2, 1. Para o oxigênio, nós vamos usar a sequência seguinte, 4, 4, 3, 3, 3, 3. Então, 4, 2, 4, né? 4, 4 e o restante tudo 3. Pronto. Esses são os átomos, esses são os ácidos que vamos usar como padrão. Então, a partir deles, nós vamos usar aquela nomenclatura que foi mencionada anteriormente, né? Usando o prefixo, o sufixo, para que seja dado o nome a esses ácidos, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó. Para esse ácido, lembrando, ó, P, nós chamamos fósforo, então ácido fosfórico. Lembrando que é uma nomenclatura normal, porque eles são cada um deles aqui é o padrão, tá certo? As modificações vêm a partir deles. Então, nós temos ali o enxofre, então nós temos o ácido sulfúrico, tá? Lembrando, terminação ico, tá? Ácido clórico, tá? Clórico, ácido bórico, perdão, e ácido carbônico. E para finalizar, nós temos o ácido nítrico. Cuidado com esse último aí, porque o ácido nítrico não é nitrogênico, tá? Beleza? Então vamos a algum exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse H3PO2. O H3PO2, ele sofreu uma modificação aí, ó, na quantidade de oxigênio. Perceba que como padrão nós temos o H3PO4. Então o que aconteceu com esse novo ácido aí, ó? Se for olhar H3PO2, então nós temos 2 oxigênios a menos. Então o que é que nós temos que relembrar? Essa fórmula aqui, ela segue esse aqui, ó, como padrão. Se eu diminuo a quantidade de oxigênio, ou esse ácido formado foi a partir do padrão, teve uma diminuição de 2 oxigênios, então ele vai ter um prefixo hipo e a terminação oso, certo? Então, qual é o nome desse ácido? O ácido vai ficar simples, hipofosforoso, tá? Esse é o ácido para quando referente ao padrão, né? Nós temos como referência o padrão, tá certo? Até aí tranquilo? Dá uma pausa, uma olhada. Eu aconselho que pegue essa lista aqui e refaça, tá bom? Para ficar mais fácil para vocês. Pode pausar o vídeo na hora que vocês acharem mais interessante e dar continuidade assim que vocês tiverem ficar com mais clareza para vocês. Nós temos esse osso aqui, ó, HClO4. Lembrando que nós vamos olhar o padrão. Quem é o padrão? HClO3. Perceba que O3 é o padrão, então nós temos O4. Então, nós aumentamos o oxigênio. Então, esse novo ácido aqui, que veio a partir do padrão, ele tem um oxigênio a mais. Se tem um oxigênio a mais, tá, em referência a esse, nós temos um prefixo per e continua com a terminação ico. Então, per, nome do elemento, mais ico. Então, o que é que vai acontecer? Como o Cl é o cloro, olha o que vai acontecer. Ó. Nós temos o ácido perclórico, tá bom? Perclórico. Beleza? Outros exemplos, nós temos HBrO2. O HBrO2, se você olhar direitinho, ele não está aqui nessa sequência. Ele não está como padrão. E agora, o que é que eu vou fazer? Como é que eu darei nome a esse ácido, já que ele não tem como padrão? A única coisa que eu preciso que vocês lembrem é o seguinte. Esse BR, ele pertence a qual família? Para que a gente possa ter um exemplo. Se olhar a tabela periódica, o assunto da tabela periódica, você vai perceber que ele está na família 17. Então, ele está na família em que o cloro pertence, o cloro também está. Então, ele vai usar a mesma lógica para o cloro, tá certo? Então, se eu substituir o Br pelo Cl, então nós vamos saber dar um nome a esse ácido, ou esses ácidos derivados do padrão, com a mesma lógica que nós usamos para o cloro, tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Ó? Vamos substituir aqui HBrO3. Então, o que é que nós temos? Se o padrão é
O3 e ali nós temos HBrO2 como exemplo, então houve a diminuição de um oxigênio. Então, quando diminui um oxigênio, nós temos o que? Nós temos o bromoso, então nós temos a terminação oso. Então, como é o bromo que estamos mencionando, então ácido bromoso, tá bom? Até aí tranquilo? Lembrando, quando não se tem o padrão, tá bom? Não se tem um padrão para esse ácido, pega um ácido de referência. Principalmente, lembrando que a família igual, por exemplo, família 16, 17. Então essa é a dica, aplica-se essa regrinha para as famílias 16, 17 ou 6A, 7A, que vai dar tudo certo, tá bom? Beleza aí? Então vamos à frente. Pausa o vídeo, espera um pouquinho, dá uma recapitulada, anota, reescreva, releia um pouquinho para que você vá depois para a questão. Para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Pode pausar esse vídeo quanto tempo for necessário, tá bom? E aí você retorna o vídeo, beleza? Vamos à questão. Então a primeira questão diz o seguinte: associe a coluna da esquerda com a da direita e assinale a alternativa correta. De cima para baixo, lógico, tá bom? Então nós temos aqui, ó, número 1, proposição 1, 2, 3 e 4. E do lado direito lá tem as nomenclaturas, as devidas nomenclaturas, e nós vamos tentar correlacionar. As alternativas estão aí, então nós vamos tentar ver como é que nós podemos fazer para que venhamos a achar a resposta correta. Então o que é que nós temos aqui, ó? Pegando aquela sequência, ó, PS, Cl, B, CIN, lembrando inicia com H e termina com oxigênio. Então, lembrando, colocando a quantidade de hidrogênio nós temos 3, 2, 1, 3, 2, 1. E para a quantidade de oxigênio nós temos 4, 4 e o restante tudo 3, tá certo? Então a partir daqui que nós vamos colocar o nome para os devidos ácidos mencionados na questão. Então pegando como exemplo aqui, dando nomes a ele para ficar mais fácil, para você não estar repetindo ou olhando suas informações. Vamos lá. Nós temos o primeiro exemplo ali que é o HClO4. Então, quem é o meu padrão? O meu padrão é o HClO3 e o nome desse ácido é o ácido clórico. O ácido clórico tem 3 oxigênios. No exemplo aí da questão, nós temos 4 oxigênios. Então, houve um aumento de oxigênio. Então, um oxigênio a mais. Lembra que vai ganhar um prefixo aí, per, tá? Então, per, nome do elemento, mais a terminação ico. Então, nós temos o nome do ácido aqui relacionado a essa parte. Então, nós olha lá mais uma vez, ó, o ácido padrão, aumentando o oxigênio, vai ter o prefixo per e a terminação ico. Então, nós temos lá ácido perclórico. Simplesinho, né? Beleza até aí? Para os demais, nós vamos usar a mesma lógica. Vamos olhar aqui, ó. HClO2. Opa, HClO2. Então, se o padrão é HClO3, então houve a diminuição de oxigênio. Nós temos um oxigênio a menos. Não é assim, ó? Um oxigênio a menos, então ele vai ter a terminação oso. Então, não termina sem ico, mas termina sem oso. Então, o que é que nós temos aqui? Ácido. Lembra que o ácido padrão é clórico. Então, tirando esse ico e colocando o oso, nós temos ácido cloroso, certo? Outro ácido. Outro ácido será o HClO. O HClO, perceba que o padrão ele tem 3 oxigênios, enquanto o HClO tem apenas 1. Então, são 2 oxigênios a menos aí. Então, quando ele tem 2 oxigênios a menos, nós vamos ter um prefixo hipo e a terminação oso. Então, se o elemento é o cloro, olha aí, só para conferir. Então, 2 oxigênios a menos, nós temos o prefixo hipo e a terminação oso. O que é que vai acontecer com ele? Nós temos o ácido, certo? Hipocloroso. Tranquilo? Até aí de boa? Pausa, se não entendeu, dá uma recapitulada. Mas até aí tá fácil, né? Então, vamos para o próximo. Então, analisando todas as questões, né, todos os nomes dos ácidos aí, então vamos fazer uma correlação. Então, olha lá, o ácido perclórico é o número 1, ó, tem a quantidade de oxigênio a mais. Lembrando que o ácido, ó, pode olhar que o número 4, ele já é o ácido aí com o ácido padrão. Então, nós temos lá o número 4. Então, a partir dele, nós vamos fazer a referência para os outros. Então, o número 2 é o ácido clórico, né? Como foi colocado aí, ó. Ácido cloroso, eu me enganei aqui. Então, o número 2, HClO2, é o ácido cloroso.
Aí nós temos aqui o número 3, que é o HClO, ele recebe o nome de ácido hipocloroso, tá certo? E finalizando aí, que é o número 4, que é o nosso padrão, ácido clórico, certo? Então a sequência seria a correta 3, 4, 1 e 2, que é a letra D, beleza? Então, alguma dúvida? Certo? Então, pensa da seguinte forma: quando eu tenho a nomenclatura dos ácidos, é uma questão só de você recapitular toda aquela regrinha, tá bom? Para os hidrácidos, a terminação é hídrico. Lembra só que alguns nomes sofrem uma pequena alteração, tá certo? Já o oxiácido, lembrando que o oxiácido é todo aquele que tem oxigênio na molécula, todo ácido que tem oxigênio na molécula, ele pode sofrer algumas alterações quando ele tem ácido um ácido padrão e ele aumenta ou diminui o número de oxigênio para outros ácidos, na formação de outros ácidos. Então tenha um cuidado nisso aí, tá bom? Olha a regra, analise esse vídeo, repita quantas vezes for possível no caderno, numa folhinha e, é claro, tenta sempre fazer uma revisão desse conteúdo, tá bom? Então aqui nós finalizamos a parte dos ácidos.